as promessas do Sagrado Coração de Jesus em minha vida. E não sou eu que digo isso, é o nosso convidado de hoje, no terceiro episódio do podcast Tudo Católico. Pode confiar, é tudo católico. Eu sou o Fernando Lauro e este é o podcast Tudo Católico, um podcast dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e feito para você, empreendedor católico, que tem no seu plano de vida a fé, a família e os negócios. Bom, e hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, católico, importante, casado com a Pamela, formado em administração pela Universidade do Vale do Itajaí, empresário, pregador, campista, consagrado a Nossa Senhora, devoto e estudioso das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. É ele, Luciano da Cunha. Seja bem-vindo ao podcast Tudo Católico. Obrigado, Nando. Uma alegria estar aqui com você, podendo falar um pouco da minha história, do meu trabalho e também dessa missão e dessa grande devoção do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Que bom. Estamos felizes também de estar hoje com você aqui no podcast Tudo Católico. E já vamos começar para o pessoal te conhecer, né? Quem é o Luciano, de onde ele veio, o que ele faz, qual é essa empresa que o Luciano montou, conhecer um pouco da tua vida. Como você falou, né? Me chamo Luciano, sou de Antônio Carlos, né? Sou casado com a Pamela, já vai fazer 5 anos, né? Quase 10 anos desde que iniciamos a namorar, pouco mais de 10 anos, né? E hoje, né, trabalho numa empresa do ramo de frutas congeladas, né? De polpas, com distribuição, produção própria também. E atendendo, né, a Grande Florianópolis e uma grande parte já do estado de Santa Catarina. Legal. E como é que começou? Como é que foi o início da tua vida profissional? Então, eu venho de uma família muito simples, bem católica, e cresci numa realidade de agricultura, de roça, do interior, numa realidade de fé também muito forte, né? Sou da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né, o que já traz muito sentido, é o que vamos partilhar um pouco hoje. E logo cedo, né, lá para os 12 anos, fui trabalhar no Ceasa, né, então sempre crescendo nessa realidade de frutas, conhecendo, e logo gostei muito da área de vendas. Com 17 anos entrei na área de caminhões, né, onde trabalhei como vendedor de caminhões, e depois, né, 5 anos nessa área, houve uma grande quebra, né, nessa área. Acabei trabalhando 3 anos também na área pública, lá na minha cidade, né, auxiliando na área administrativa. E após, logo o início do casamento, né, ser de uma cidade de interior tem suas vantagens e desvantagens. Na área política, ela era uma questão de invasão um pouco da privacidade, onde, né, eu acabei me sentindo um pouco sufocado por pressão e tudo mais, e acabei optando em iniciar um negócio. E a convite do meu irmão, né, tinha uma empresa, né, que da Grande Florianópolis já atuava há mais de 20 anos, e ela acabou passando por uma crise financeira, e o maior produtor dela era da nossa cidade, onde ele me convidou para iniciar e abrir a área de vendas da antiga Lambada, hoje Sabor da Fruta. Legal. E quando tu fala ali que tu veio lá da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, foi lá que nasceu a tua devoção ao Sagrado Coração, não? De certa forma, sim, porque o meu pai, ele ainda quando bem jovem, tinha um padre muito católico na nossa cidade, chamado Padre Alfredo Junques. Ele semeou essa devoção na cidade, trazendo ela como uma verdade de fé, não apenas como cumprir tabela, mas ele tinha convicção e tinha essa certeza da existência do céu e, consequentemente, do inferno. Então, semeando essa verdade do céu, ele semeou isso no coração de muitas pessoas. E meu pai, ainda jovem, fez essa devoção, né? Levou a sério, e já desde criança eu ouvia. Não levava a sério na juventude e adolescência, mas hoje ela não só faz parte da minha vida, como de todos que estão à minha volta. E o que aconteceu na tua vida, assim, Luciano, para te dar esse feeling assim, para os negócios? Então, eu sou formado em administração e, como uma boa faculdade, né, agradeço muito a Univale, foi uma bênção na minha vida. Eu fui sempre jogado para essa área de empreender. Só que eu tinha medo, porque um brasileiro, ele é resistente, mas não é simples empreender no Brasil. Empreender no Brasil, a primeira coisa que você precisa ter é muita fé, porque realmente é um grande desafio. E eu comecei sem pensar muito, né? Acabei arriscando, olhei e disse, vou tentar, vou confiar. Porque eu não tinha nem capital para iniciar, nem conhecimento da causa. No caso, eu sabia vender. Eu sempre tive facilidade com vendas. Mas eu não conhecia nem direito o produto que eu iria vender, porque era produzido. E acabei começando e sentindo que o mercado era muito grande e tinha área para crescer.
E acabei começando, né? Eu tinha um irmão, eu tenho, né, o Marciano, meu irmão, que é sócio comigo nessa empresa, nesse projeto, onde ele me motivou a começar também, né? Principalmente na questão, né, de dizer, vamos lançar essa marca. Porque esse ramo, ele já existia muito forte. Diferente de outros produtos como o que a gente está fazendo agora, algo que vai crescendo aos poucos, né? Mas existia já um mercado para isso. Então, investimos forte, né? E fomos entrando, confiando aos poucos. Só que com 3 para 4 meses, eu começando, quando eu senti que estava tudo bem, houve aquela grande crise Então é de recente. 2019. Isso, a empresa vai fazer 5 anos agora, né? Recente. Que eu comecei, né? Há 3 anos com o meu irmão, 2 anos foi sozinho, e depois de 2 anos ele entrou. E teve um grande baque ali em 2019 para 20, né? No caso, quando, mais especificamente em março de 2020, né? Aquela grande crise mundial, onde tivemos que nos recomeçar, né? Readaptar e começar de novo. E nesse período, assim, eu ia falar do teu irmão, agora já falo do teu irmão também. A gente pode convidar ele a vir para cá também, né? E nesse período, assim, que veio essa crise, e como estava a tua fé? Quando que a fé entrou e de fato, na parte dos negócios para ti? Não sei se para o teu irmão também, né? A minha conversão, ela veio já de 2016, né? Com a perda de um familiar, né? Eu já tive uma mudança bem profunda em 2017 com o acampamento, que foi o ápice da minha experiência com Deus. Eu já vinha nessa caminhada e vinha já servindo, pregando dentro da renovação carismática, servindo desde lá. E servia nesse período. Porém, eu nunca orei com esses olhos. Trabalho era uma coisa, fé era outra. Mesmo com testemunho, exemplo, sem nada contradizendo nesse sentido, mas não tinha essa preocupação. O que acabou entrando foi a falta de condições de seguir. Porque sem amparo financeiro, porque quando veio... Falta de condições financeiras mesmo. Falta de condição. A crise. Total. O meu irmão lá no Sul tomou um golpe muito grande, né? Ele era a minha segurança financeira de alguma forma, acabou levando um grande golpe lá no Sul. E eu aqui com pouco amparo, né? Da venda que eu estava conseguindo X, né? Diminuiu mais de 100 vezes. Então, ou seja, a venda caiu absurdamente, né? Então, sem capital de entrada, sem giro, sem nada, casado, com dívidas da casa. Então, houve um grande impacto, né? A minha fé não esmoreceu, né? Mas eu clamei com outros olhos, né? Eu sempre acreditava que não era legal pedir a Deus, mas eu não tive opção. Por exemplo, pedir muita graça de Deus, no sentido, Senhor, dai-me a graça de poder sustentar a minha esposa, a minha casa e seguir caminhando com o meu trabalho. E pelo que eu lembro, assim, tem alguma coisa também que a tua mãe também teve um dedinho nisso aí, nesse teu negócio, né? Então... Deus acho que agiu por ela também, né? Exato. Eu trabalhava com açaí e polpas, né? A polpa industrializada, né? Para quem não conhece, existe uma diferença, né? Eu trabalho com a revenda de polpa, né? Que tem uma indústria na nossa cidade, que é do sogro do meu irmão. E nós temos a nossa própria fábrica de frutas congeladas, né? Que acaba sendo um segmento parecido, mas diferente. Um sendo um produto industrializado e o outro artesanal. O nosso foco é no artesanal. E essa foi a diferença. Eu não queria trabalhar com isso. Eu queria só revender, eu não queria produzir. Até que um dia minha mãe, né? Ela disse que isso valeria a pena e eu discordei dela. Mas, como um filho, eu escutei a mãe, o meu irmão também. E começamos já numa sala de 3x3, né? Começando pequeno, né? E arriscamos, foi acontecendo. Começamos apenas com abacaxi, logo arriscamos para o morango, logo foi para o maracujá. E hoje já estamos com 8 frutas e com um galpão já de mais de 300 metros quadrados, né? E com a graça de Deus, um giro bem bom, né? Para uma realidade curta de 3 anos, uma crescente muito boa para a glória de Deus. Legal. E como é que é essa rotina de vocês? Assim, o Marciano também acompanha, também tem essa questão da fé envolvendo a empresa. Hoje tu já consegue separar, porque tinhas comentado ali, né? No começo, minha dificuldade era que eu separava, né? A fé é uma coisa, o negócio é outra. Sim. E aí teve essa crise. E aí, como é que entrou então Deus de fato nos negócios para ti? Porque não, a gente está falando aqui para empreendedores católicos, né? Certo. Então, muitos têm negócios católicos mesmo, vendem produtos católicos, né? Não é o caso, né? Você é católico e tem um empreendimento com frutas, né? Então, mas aí entra o ponto da fé. Primeiro lugar, eu vender o que eu digo que eu vendo. Porque quando eu trabalho com um produto envasado, enlatado, embutido, né? O nosso, no caso, congelado, eu preciso dizer que eu vendo abacaxi e entregar abacaxi. Porque nós estamos no mercado com muito adultério de produtos. Então, esse é um primeiro ponto para ser um bom católico.
eu vender aquilo que eu digo que estou vendendo para não enganar meu cliente. Parece óbvio, né? Mas... Parece óbvio e redundante, mas não é. E isso é muito sério. O mercado de adultério de produtos hoje é muito crescente, né? Então, o primeiro ponto é eu vender aquilo que eu iria consumir e aquilo que eu digo realmente que estou vendendo. E sobre a fé, isso é algo que me marca bastante hoje, porque o meu irmão tem muita fé. Meu irmão, né? Além de sócio, nós temos tudo dividido, né? Ele é um grande amigo, parceiro de fé. Na juventude não éramos, né? Quando crianças, adolescentes, brigávamos muito, né? Agora 5 anos juntos, já sem briga, para a glória de Deus também. E o Marciano, a esposa, a Alice, né? Minha cunhada, os filhos, a minha esposa Pamela, as outras 4 pessoas que trabalham conosco, meu pai, a mãe e mais 2 funcionários, com a família também, respectivamente. Toda a primeira sexta, que é essa devoção que a gente vai falar, vamos juntos à missa, à confissão, porque na nossa paróquia, né, nosso querido pároco, Padre Marcelo, toda a primeira sexta, ele dá a oportunidade de confissão e a missa, né? Então, nós paramos atividades mais cedo, é o dia que a gente para mais cedo, para toda a empresa se encaminhar para seguir junto essa devoção, né? Legal. Os funcionários, então, todo mundo católico? Toda a nossa empresa é católica. Somos em 7 pessoas, todos católicos. Que glória, hein? Legal. Bom, então já vamos entrar nessa parte da devoção, né? Esse podcast, ele também é devoto do Sagrado Coração de Jesus. Nós mantemos aqui a presença da imagem do Sagrado Coração desde o primeiro episódio. Então, para nós é muito familiar. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa parte do Sagrado Coração de Jesus. Como é que o Sagrado Coração de Jesus entrou na vida, entrou nos negócios, né? Tu comentou do teu pai, que tinha essa devoção, né? Sim. Mas e aí, como é que isso desenrolou? Eu e meu irmão fizemos o acampamento juntos. Então, nós seguimos juntos, né? Rezando o terço, levando a sério a fé, servindo, seja nos retiros, acampamentos. O meu irmão é catequista, né? Servindo mais nessa área, e eu mais na área pregando e tudo mais, encontros, acampamentos. E atendendo fora também e tudo mais, dando acompanhamento para alguns jovens que acabam procurando. Nesse contexto, né, de servir, nós conhecemos essa devoção mais a fundo no retiro, né? O Anderson Reis, um pregador católico também, trouxe essa devoção junto com a do Imaculado. E foi como um estalo, dizendo, poxa, eu tinha ela aqui e nunca valorizei, porque ela já existia na nossa cidade, ela nunca parou totalmente. Só que iam 2, 3 senhorinhas do apostolado e ficavam sozinhas na igreja durante 1 hora de adoração ao Santíssimo e a comunhão. Após olhar para ela novamente, conversando com meu irmão, e naquele momento era dos piores momentos que passávamos, financeiramente falando, né? De ter uma dificuldade tremenda de não poder sair no final de semana para comer um pastel com a esposa, porque não tinha como fazer. Tanto eu quanto ele, né? Ele já com o Joaquim, né? O primeiro filho dele, pequeno. Nós começamos a ir, né? Fizemos esse propósito. E eu não conhecia as 12 promessas por todo. Eu sabia que tinham a promessa da salvação da alma. Eu sabia que se comungasse as 9 primeiras sexta-feiras, haveria no final da vida a promessa de ir para o céu. Só que depois de fazer o primeiro ano, as coisas do trabalho começaram a dar mais certo, né? E um dia o Marciano chega para mim e disse, ô Lu, você sabia que uma das devoções é a bênção dos empreendimentos e do trabalho? Eu disse, não, Marciano. E depois disso caí para estudar e peguei todas elas e disse, nossa. E comecei a perceber como tudo que estava em cada promessa foi acontecendo na nossa vida, na nossa história. Não digo minha, porque foi na nossa família como um todo. E tudo acontecendo aos poucos. E foi maravilhoso, né? E é maravilhoso. O nosso galpão, né? Temos já... Foi abençoado por 2 sacerdotes, inclusive, né? Um no começo e um depois na ampliação. Fizemos celebração, né? Abençoamos. Temos já um crucifixo bem bonito na entrada. Na nossa casa, né? Minha e da Pamela, temos a imagem do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria. Fizemos com um sacerdote também, né? A entronização do Sagrado Coração, todo o rito de entronização, que depois nós iremos explicar num curso, né? Que junto com o Nando estamos preparando para a comunidade Tudo Católico, né? Esse curso eu vou ministrar, trazendo várias informações que viemos estudando já há bastante tempo, para contextualizar e compreender como nós, empreendedores, como nós católicos, precisamos levar a sério essa devoção, que é, se não, a maior promessa do nosso Senhor Jesus Cristo da atualidade. Legal. E legal quando tu fala assim que começou primeiro com a devoção, depois é que de fato tu foi cair nos estudos, entender até as 12 promessas, né? E foi sentir na prática, o que está acontecendo? Olha só, né? Exatamente. Os frutos
mostraram a raiz dessa árvore. Isso foi Perfeito. extraordinário, porque não foi assim, me ajuda que eu te ajudo. Com Deus não há esse tipo de negociação. Entendeu? Deus é Deus, e como fala na palavra em 1 Samuel, Deus conhece o coração. Em nenhum momento, as graças, eu sei que foram graças realmente de Deus. Tanto o bem da empresa, tudo conseguir fluir bem, a paz na família, como as 12 promessas acontecendo, né? Não que não teve a cruz ou que não tenha a cruz. Ela não existe católico sem cruz. Não existe cristão sem a cruz de Cristo. Legal, não Só tem que salvação sem Deus- cruz, né? Não tem salvação sem cruz. Exatamente, não ia ter domingo de Páscoa sem a Sexta-feira Santa, né? É importante falar isso também, Luciano, porque às vezes pode acontecer a questão até de soar como uma superstição, né? Certo. Talvez a pessoa que não conhece muito bem o que é a devoção do Sagrado Coração de Jesus, e isso acabar soando como uma superstição. Se eu faço isso, Deus me dá isso. Né? E não é bem isso que aconteceu. E é legal que na tua vida tu conseguiu viver isso na prática. Tu sentiu primeiro a devoção, ela caiu sobre ti, né? Tu conseguiu viver essa devoção e depois foi se tocar que ela realmente tinha até uma relação com os empreendimentos, né? Então, aí, aproveitando esse gancho do empreendimento, eu queria te perguntar o seguinte, até para os nossos empreendedores católicos que estão nos assistindo e que de repente ficaram curiosos, né? Que depois, claro, vão entrar na comunidade, vão poder ver a tua formação, ver o teu curso lá sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, mas que tu possa dar uma pincelada um pouco nela e dizer um pouco para a gente, aqui hoje no podcast, quais são os requisitos, assim, o que o empreendedor católico que está nos assistindo deve ter atenção nessa história da devoção do Sagrado Coração de Jesus? O que ele precisa se preparar? Tem algum requisito? Por onde que tu indicaria? Em primeiro ponto, a chave para o empreendedor é ele saber que nós vivemos aqui de passagem. Eu não nasci para esse mundo, o meu lugar não é aqui, né? A música fala e a verdade é clara, a palavra de Deus fala muito isso. Deus nos deu graças de ter uma empresa, ela é uma luta, mas ela também é uma graça concedida por Deus. E se Deus deu uma missão, seja ela dentro da igreja propriamente ou no meu trabalho, porque muitos olham para o empreendedor ou como um vilão, a guerra de classe que o marxismo trouxe, patrão e empregado, essa luta, não. Em primeiro lugar, se não existir patrão, não vai ter onde o empregado trabalhar e receber o salário para ter a sua família. Então, nós temos que olhar para o empreendedor com um olhar de carinho e saber que é alguém que sofre muito, né? E ele precisa ter a certeza de que ele não deve trabalhar apenas para esse mundo. Você deve trabalhar para esse mundo, mas não apenas. O nosso foco precisa ser o céu. Esse olhar de eternidade precisa ser o primeiro. O primeiro foco precisa. Aqui é atemporal. Esse mundo acaba. Eu preciso, antes de tudo, salvar a minha alma. Nunca colocar algo no meu trabalho que ponha a minha alma em risco. Isso precisa ser a convicção de um empresário. O segundo ponto é fazer com que ele e todos que convivam e trabalham com ele tenham a oportunidade também de ser bons católicos. O caso é como? Os mandamentos. Dar oportunidade de nunca faltar uma missa de domingo. Os dias santos de guarda, dar a oportunidade de não faltar à missa, se possível. Existem os trabalhos que não podem, mas de poder folgar. Então, o empreendedor ele precisa ser católico num todo e permitir que quem dependa dele também possa ser católico. No segundo lugar, é ele lembrar da passagem de São Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Se eu busco a Deus com sinceridade, o meu trabalho também será para a glória de Deus. São José Maria Escrivá, né? A obra que hoje tem a sua grande marca, né? No Caminho, ele fala muito sobre a questão dessa santificação pelo trabalho. Então, eu não posso olhar para o trabalho como algo sem Deus, mas como algo que Deus permite para a minha santificação. Então, eu preciso orar nesse todo. E esse ponto é chave. E as promessas do Sagrado Coração, nesse contexto, elas começam em primeiro lugar dizendo assim: eu vou dar as graças por seu estado de vida. Então, seja eu solteiro ou casado, seja eu empreendedor ou empregado, seja eu leigo ou do clero, ou qualquer posição na igreja, eu vou receber as graças do Sagrado Coração. E assim ele vai seguindo, promete a paz na casa, e os empreendimentos vêm lá na metade. Ou seja, é uma consequência de quem caminha com Deus. E eu posso falar com certeza, não negocie com Deus. Não ache, não faça isso por superstição ou por negociação com Deus. Você negocia com o comprador, com o fornecedor, mas com Deus não se negocia. Deus vê o fundo do nosso coração. E isso é a chave para entender. E por isso, né, faz 3 anos,
né, que a gente já faz essa devoção juntos, toda a nossa família, de modo especial eu e meu irmão com as nossas esposas, né? E as crianças do meu irmão que estão sempre junto, né, na igreja. Temos outros amigos que estão indo. A devoção tem crescido, né? O nosso trabalho de evangelização dentro da Associação de Defesa da Vida, a gente semeia essa devoção porque uma dos pedidos é semeie essa devoção. Então, para a glória de Deus e do Sagrado Coração de Jesus, né, que a sua imagem aqui representada conosco, ela está aqui, né, no meio do nosso trabalho de evangelização para semear e dizer, quem semear essa devoção vai ter o seu nome gravado no coração de Jesus. Então, saber que um dia, né, no final da nossa vida, poder olhar no coração de Jesus, nosso nome gravado, com certeza não tem preço. Legal. É bom, é legal porque assim, a gente fica feliz de estar aqui hoje tratando o Sagrado Coração, porque a gente também tem essa devoção, então a gente também se sente muito feliz de estar tratando de fato, diretamente a devoção hoje aqui com esse público, né? Um público que por muitas vezes, né, Luciano? Bom, tu tá no mercado também, tu sabe muito bem disso, existe aquela identidade profissional, né? O cara que é do negócio, o cara que é o vendedor, o cara que é o cara que faz empreendimento, que inova, que investe, e ele tem essa identidade profissional. E às vezes esquece que, na verdade, a gente tem que ter uma identidade católica, né? O mais importante é a gente ter essa identidade católica, essa vida católica, a vida de fé. E nela a gente coloca tudo, né? Coloca a vida na família, a vida nos negócios. E aí, nesse curso que a gente vai tratar lá, que o Luciano depois já está preparando para a gente vai conseguir, eu acho que, aprofundar um pouco mais, né? Nessa parte das 12 promessas, né? Hoje a gente não vai conseguir, o tempo é curto, né? A gente não vai conseguir falar das 12 promessas aqui. Acho que o Luciano conseguiu dar uma boa pincelada aqui, né? Mas, deixa eu puxar a minha colinha aqui. Eu queria te perguntar o seguinte. Nessa tua estrada que tu teve até hoje, assim, desde o começo, né? Não só na empresa que tu tá tocando agora, teve alguma situação, assim, que tu se sentiu profissionalmente mesmo, nos teus negócios, claro, fora a crise que tu já mencionou, né? Que tu sentiu assim, poxa, aqui o Sagrado Coração me amparou? Já sentiu isso muito forte, assim, que olha, isso aqui eu acho que não tenho dúvida. Quase todo mês. É mesmo? Quando chega perto do dia 10, o dia 12, quando vem aquele monte de fatura, todas as contas e vence, eu e meu irmão brincamos sempre um com o outro. Deus seja louvado, mais um mês vencido, né? Parece simples, parece brincadeira, mas não é, né? Principalmente agora no inverno, para nós o inverno é um desafio, né? Trabalhamos com produto de verão. Verdade. Logo, né? Semanas de chuva, frio, mas a presença do sagrado para nós, ela vem num todo, né? Olhando o contexto que vivemos. Porque se a gente está em paz em casa, o fato de não ter brigas, a tranquilidade que vive, né? Deus acaba dando muitas graças. Então, de modo especial, a sequência, a cada dia eu olho para o céu e vejo, né, Deus agindo poderosamente na nossa vida, né? De várias formas, né? Ah, Luciano, então não tem dificuldade, não tem cruz? Não, pelo contrário. As cruzes vêm, só que a forma que abraçamos ela muda a história. Não achem, né, que você tendo uma empresa, você tendo até uma condição financeira melhor, vivendo numa forma melhor, que vai acabar a cruz. Não, pelo contrário, ela vai mudar a forma. Sem dificuldade nunca ficamos. Só que a forma de olhar é que nos faz cristãos. E uma coisa que eu lembrei agora, e acho bacana partilhar, é que todos os meus clientes sabem que eu sou católico. Aonde eu passo, né, e muitos até achavam que eu seria protestante pela piedade e pela devoção. Então, o grande ponto é o seguinte, eu busco até levar meus clientes para acampamentos, para encontros com Deus, e é muito, muito engraçado, né, que quando eles passam por alguma dificuldade, eles ligam, pedem oração, né, pedem ajuda nesse sentido espiritual. Legal. E confiam muito, né? A conferência de produtos, né, porque lá no mandamento de não matar, né, muito conhecido, mas o não roubar também é muito citado. É verdade. Então, o fato de não roubar, né, a gente fala muito em não matar por causa do nosso trabalho em defesa da vida. Mas o não roubar é uma virtude grande. E o fato de um empreendedor nunca roubar, seja uma quantia pequena ou grande, também faz um diferencial. Eu tenho grandes clientes, que foi quem deu sustento para a nossa empresa, que se tornaram até amigos, que não conferem o que eu coloco lá. Eu boto, né, deposito lá 5, 10 caixas, eles não conferem se tem um número X de produto dentro. Porque eles têm a consciência, um dia disse para eles, se eu roubar de ti, eu não estou roubando de ti, eu estou roubando de Deus. Então, essa consciência da honestidade, né, do não roubar, seja numa pequena coisa ou grande, faz o sentido. E ali eu vejo Deus dando sinais. Quando um cliente meu, há menos de 3 semanas, ele viajou para a Europa, foi para o Vaticano, chegando lá, mandou uma foto para mim.
Ele disse assim, vim aqui e lembrei de você. Então são pequenas Legal. coisas que para mim é Deus dizendo assim, vale a pena evangelizar no trabalho, vale a pena a todo momento ser um bom católico. E esse caminho também, a quem muito será dado, muito será cobrado, né? Então, essas graças também abundantes que por muitos vão recebendo, né? Inclusive nos negócios. A gente viu isso agora muito, muito presente ali naquela catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Aquela tragédia ali das enchentes. Eu acho que tu acompanhou um pouco ali, né? A importância que foi ali muitos empresários que bancaram e salvaram muitas vidas, né? Naqueles momentos, né? Ali em Itapema, né, no aeroclube que existe ali, numa semana foram mais de 120 voos que foram para o sul, né? E foram o quê? Empresários da região de Porto Belo e Itapema e da Grande Floripa que se uniram, né, junto com o Luciano Davan e outros grandes empresários que colocaram o seu dinheiro à disposição do próximo. Então, ou seja, como eu vou olhar para a riqueza para um problema se eu posso fazer o bem ao próximo, né? Quando Jesus fala com o jovem rico, ele não fala diretamente da riqueza, mas o apego aos bens. E aquele que tem bens e divide e coloca a serviço, sem dúvida, é algo diferente. Então, esse é o grande ponto que as pessoas precisam entender. O desejo de ter um patrimônio, ele não é o problema. Você querer ter um patrimônio não é o problema. O problema é o apego a ele e colocá-lo no lugar de Deus, né? Quando Jesus diz, não podeis ter dois senhores, não podeis servir a Deus e a dinheiro, o que ele quer dizer é o seguinte, primeiro eu, depois as coisas materiais. Quando a gente falou atrás, buscar primeiro o reino de Deus. Então, esse é o entendimento chave. É o entendimento certo de que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que tem aqui de temporal, que vai passar, né? Que é atemporal. Existe um período que eu vou viver aqui. Esse período eu posso buscar, querer crescer, querer ter um bom carro, desde que seja primeiro a glória de Deus e depois o que vem a mais. Então esse é o ponto. E o que nós vivemos, se não fosse esses grandes empresários do agronegócio ou de grandes empreendimentos, construtoras, e calçassem o Rio Grande do Sul, teria sido 5, 10 vezes piores essa catástrofe. Então nós temos que louvar a Deus pelos empresários que verdadeiramente botaram a mão do bolso e salvaram esses irmãos gaúchos, juntamente com a população simples, que também entrou junto, claro, mas eles que incentivaram e motivaram e fizeram uma grande diferença. Legal. O papo tá bom, né? Mas a gente tem que ir caminhando já para o final. A gente agradece aí o Luciano. E assim, Luciano, pelo que eu entendi aí, tu já tens uma vida também ativa na parte espiritual dentro da igreja, né? Então, se tu quiser aí deixar o teu contato aí, aproveitar o público, né? Para oferecer tuas formações ou te colocar à disposição, fica à vontade, né? Não sei hoje como é que estão os teus trabalhos também nessa parte, mas o microfone está aberto. Sinta-se em casa. Então, Nando, hoje o nosso trabalho de evangelização, né? Nós temos uma missão grande, na qual eu estou junto, né? Sou um dos fundadores dessa grande missão, um trabalho de evangelização e de defesa da vida, que tem um projeto que em breve irá iniciar uma grande obra, né? Tá saindo as licenças, esperando a Antônio Carlos, mas que a gente hoje mensalmente tem um encontro, né? O Nando vai deixar depois o contato embaixo, quem quiser participar, nós temos todo mês uma tarde de espiritualidade, né, que hoje acontece lá em Águas Mornas, né, na casa do Jean, né? E ali é uma alegria receber, né? Temos um grupo grande de irmãos participando, né? Inclusive esse que aqui comigo conduz esse encontro, né, com a sua família. Temos muitas crianças, jovens, um encontro para a família. Quem quiser pode mandar um zap. E no mais servindo, né? Servi 4 anos pregando pela renovação. Nesse momento não sou da lista, né? A renovação tem algumas exigências, não prego pela renovação, mas outros encontros, sempre que convidado, fechando a agenda, quando pregando, à disposição de onde Jesus me chamar. Legal, amém. Bom, a gente agradece então, reforço o convite, né, para o pessoal que é empreendedor católico, para entrar na comunidade também, lá do Tudo Católico em Comunidade, porque a gente já tem alguns cursos lá, tem outros já sendo gravados. O Luciano vai colocar um curso especial sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, as 12 promessas, né? E quero deixar um convite especial hoje também, porque o Tudo Católico, esse mês, agora de julho, né, vai estar lançando o seu Marketplace. É um marketplace católico, exclusivamente de produtos católicos. Então a gente vai estar participando lá da Expo Católica, lá em São Paulo, né? No Promagno, no centro de eventos. E dentro da Expo Católica esse ano vai ter uma feira chamada
Technochurch, né? Então a gente vai deixar aqui um convitezinho, né? Ó, depois a gente vai botar na tela certinho, na descrição do vídeo vai estar os links, né? Se você é de São Paulo, vai estar passando pela Expo Católica, vai ser um prazer imenso receber você lá no nosso espaço, um espaço do Tudo Católico, mostrar o Marketplace. Quem sabe a gente não consegue até fazer um episódio dentro da feira lá do podcast Tudo Católico. Então, fica o convite aqui aberto a vocês. Luciano, foi um prazer inenarrável, uma alegria imensa no nosso coração ter você aqui hoje conosco. Acho que foi muito agradável, foi muito instrutivo também, né? Deixou aquela aguinha na boca para a gente conhecer mais sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E a gente vai ficando por aqui hoje. Agradecemos a todos vocês também. Aproveita, né? Já segue aqui o Tudo Católico no YouTube, no Spotify, no Instagram. É só procurar Tudo Católico, você nos encontra por lá. Gente, obrigado, valeu, fica com Deus.